TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje, 26 de dezembro de 2022, nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com o amigo Charles Rossi. Seja muito bem-vindo, Charles. Filhos, é um prazer estar aqui na TVC mais uma vez e um grande abraço para você e para os teus telespectadores aí do Abrindo o Jogo. Isso aí, muito obrigado. Vamos falar hoje sobre Petrópolis, eventos culturais, um pouquinho da história aqui, ó, uma rica e vasta história que o Charles já começou aqui a querer me adiantar da trajetória dele no turismo, o vínculo com a cidade. E assim, passamos agora o Natal, programação toda aí pela frente e temos agora o Réveillon, né, chegando, que é mais uma data importante para o país, que movimenta muito a economia e esse setor Brasil afora. É isso, Charles? Muito bom, Pires. Bom dia para você mais uma vez. Nós estamos nas nossas festas de fim de ano. Petrópolis reúne um conjunto de atrações culturais e turísticas importante para a nossa cidade. Cidade nossa que também podemos lembrar a questão dos veranistas, não é? Nós temos muita gente que tem casa na cidade, que visita, não é? E que mora também na nossa cidade, principalmente depois da pandemia, muita gente veio morar em Petrópolis, principalmente ali em Itaipava, Secretário, Araras, além dos turistas que vêm nos visitar. Então, festas importantes, não é? Importante para a geração de emprego, para a geração de renda da nossa cidade, eventos importantes para a nossa cidade, e está aí. Espero que você tenha passado um bom Natal. Com certeza, graças a Deus, passei um bom Natal. Espero também que todos tenham passado. E a expectativa é boa agora para o Réveillon, para essa continuidade. O verão chegou, tem a questão das chuvas, mas não é a pauta hoje. Que a gente tenha um verão tranquilo. Deus quiser. Se Deus quiser, né? Que a gente não passe pelo que a gente passou no iniciozinho desse ano. Eu tenho uma frase só sobre essa questão das chuvas, filhos, que eu acho importante. Nós precisamos nos conscientizar que Petrópolis tem enchente. Não tem jeito. Não tem jeito. Petrópolis tem enchente. Sempre teve. É como o terremoto no Japão ou no Chile. Você tem terremoto no Japão, você tem terremoto no Chile. O que nós precisamos fazer? Precisamos criar protocolos para que a gente consiga, não só nós petropolitanos, os moradores dessa cidade, como também os turistas, tenham protocolos claros que digam para nós o que é preciso ser feito quando a enchente vier. Isso é que é o mais importante. E, claro, não prevenir as áreas de risco, as barreiras, as residências que estão em áreas de risco, que são muitas. Minimizar, né? E a gente poder minimizar isso. Mas a enchente faz parte da nossa vida, é inexorável. Então nós precisamos ter esses protocolos. A Defesa Civil tem trabalhado muito bem nessa direção, criando os protocolos até para o comércio também da cidade, com sirenes, áreas de segurança. É isso que nós precisamos, para poder ter a segurança, porque nas últimas chuvas, filhos, nós perdemos muita gente porque resolveu enfrentar a chuva, porque resolveu enfrentar a enchente. A consciência também de não sair da área de risco. Claro. Onde já tinha um mapeamento, tem também os pontos de apoio. Pontos de apoio. Esses protocolos precisam ser claros, difundidos para toda a sociedade e inclusive para os turistas que frequentam a nossa cidade. Não é? Para que todos, caso aconteça uma chuva forte, e vai acontecer,
a gente saiba como proceder em relação a essas chuvas. Exatamente. Mas, na medida em que isso se torne cada vez mais conhecido, os turistas se sentem mais seguros para ir. Dá uma tranquilidade. Exato. Você Até não mesmo... deixa de ir para o Japão porque o Japão tem terremoto. Nem você deixa ir para o Chile porque o Chile tem terremoto. Você sabe que lá tem terremoto, mas você sabe que os protocolos são muito claros e você tem a segurança de viajar para esses países na medida em que você sabe como proceder. Sobretudo o Japão, a gente tem a tranquilidade que as forças de segurança lá são treinadas, estão capacitadas, conseguem dar essa tranquilidade para a população, sobretudo para o turista que não está aí no dia a dia. E é o que nós precisamos reforçar, continuar aprender, fazendo, aprender e estabelecer na cidade, para que nós não vamos nunca evitar as enchentes, mas quando ela vier, nós tenhamos as condições necessárias de nos proteger adequadamente. Nós e os turistas que vêm para a nossa cidade, né? Já que a nossa cidade tem um conjunto de atrativos turísticos, culturais, que é único no nosso país. Né? É muito vasto essa questão cultural em Petrópolis e, sobretudo, nos últimos anos vem se destacando no Natal. O senhor teve a oportunidade de praticamente estar à frente, né, de uma secretaria e comandar a organização, vamos dizer assim, capitanear ali. Claro que são vários atores, várias pessoas que contribuíram, mas o senhor foi diretor-presidente da Turispetro, foi isso? Eu fui, não, a minha história com o turismo vem de longe, né? Vem de longe. Em 1997, eu fui presidente da Petrotur. Petrotur, que era o órgão de turismo da nossa cidade, né? Depois foi extinta e incorporada pela Condep. Mas naquela oportunidade nós fizemos o primeiro plano indutor do turismo da cidade, chamado Plano Imperial, e depois eu voltei para o turismo também, em 2009, fiquei até 2012 como presidente da Fundação de Cultura e Turismo da cidade, né? Que era uma fundação muito importante, que depois também foi extinta no governo passado, e aí criou-se então a Turispetro e o Instituto Municipal de Cultura, né? E eu fui presidente do Instituto Municipal de Cultura ano passado, quando o prefeito Ingo, na época, me pediu para... E trabalha muito junto ali, né, a Turispetro e a IMCE, né? Porque a Turispetro fica mais com a parte, vamos dizer, estrutural da coisa, e o IMC e a cultura fica com toda a programação, não é? Os eventos culturais. Com os eventos culturais, com toda essa programação. Então tem que haver um casamento. Uma simbiose. Tem que haver um casamento ali, senão não funciona, não é? Ano passado nós fizemos o Natal, mais ou menos no modelo que está sendo feito esse ano também, com a Turispetro e com o IMC. Quando a gente olha assim, sobretudo quem está em casa, não tem a dimensão como funciona uma organização de um evento, de um grande evento. Como é que é mais ou menos, como é que funciona isso? Olha, o evento eu costumo dizer... Complexidade. Eu costumo dizer que o evento é uma coisa que tudo tem que acontecer naquele momento, né? Tudo, né? Quer dizer, você tem toda a parte de estrutura, você tem toda a parte de programação, você tem os atores, você tem toda a turma que trabalha por trás disso, que é a iluminação, que é os bastidores disso, o bastidor, o pessoal do som, o pessoal... Enfim, é um conjunto de providências que você tem que tomar. Vamos botar até o artista entrar no palco ali. Eita, já teve muito caminho. Muita coisa, né? E também a gente precisa lembrar que é uma parte talvez a mais importante do evento, que é a divulgação, que é o marketing que você faz do evento, porque não adianta você criar um evento maravilhoso se você não der publicidade, não der conhecimento às pessoas. Fazer a chamada dele, né? Fazer as chamadas e buscar as pessoas para virem assistir aquele evento, né? Mas agora em Petrópolis tem uma associação
Dos eventos, Associa né? Eventos, não é isso? Associa Eventos. Mandar até um abraço aqui pro amigo Rodrigo Paiva, Um grande amigo meu amigo. também, uma pessoa de muita importância para a cidade, e ele tem feito um bom trabalho porque através da associação ele conseguiu, vamos dizer, construir um calendário de eventos para a cidade. Calendário, importante palavra. Porque isso faltava realmente na nossa cidade, a gente não tinha um calendário. Então hoje você já começa o ano sabendo dos principais eventos, tá bem? Sim. Quer dizer, tem muitos outros eventos. Serra Serata, o Bauer Fest, Natal, já sabe mais ou menos. Carnaval. Então você já tem ali no calendário os principais eventos da cidade, e isso facilita para o trade turístico que já começa no início do ano trabalhar isso, né? A trabalhar e buscar interessados, turistas e tal, que venham para a nossa cidade para assistir esses eventos. Mas veja, turismo não é só eventos, filha. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. Turismo não é só eventos. Veja, nós temos o Museu Imperial, nós estamos falando de mais visitado. É o segundo museu mais visitado do Brasil. Nós estamos falando de 450 mil pessoas ano vindo ao Museu Imperial. É muita gente. Nós temos a Casa de Santos Dumont, que nós estamos falando aí de 250 mil visitantes ano. É gente para dedéu. É a população da cidade praticamente. Exatamente. Passa por dentro da casa. E aí o Museu de Cera, o Museu do Artesanato e outros atrativos. Agora a Catedral, não Parque sei Nacional se você... da Serra dos Ovos. O Parnaso é fantástico lá em Correias, né, que liga lá em Teresópolis, aqui a Petrópolis. E a Catedral, filho? Que coisa mais linda, cara. Estive lá na Catedral com visita à torre agora na Catedral. A gente já tinha colocado a visita à torre lá atrás, mas agora a visita voltou e tem toda estruturada, né? Toda estruturada, inclusive com a visita por cima da Catedral também, não é? Tem uma vista que é a coisa mais linda da nossa cidade. A Casa da Princesa Isabel, que agora está aberta com a exposição lá dos imigrantes alemães. Fora todo o entorno, né, do centro histórico. Esse casario é o maior patrimônio do Brasil do século XIX, esse casario todo que tem na nossa cidade. E ainda temos muita coisa. A Casa do Barão de Mauá, que é chamada Casa da Educação, que ela foi desapropriada na minha época, viu, filha? Nós desapropriamos aquilo ali em 2010, 2011, para fazer uma espécie de museu do trem, museu contando a história do Barão, porque aquela casa foi construída pelo Barão de Mauá. Tinha uma proposta. Conheço bem a casa. Tive a oportunidade, como eu tinha dito aqui, de ter trabalhado na Secretaria de Educação, então frequentei muito ali. Isso. Foi a educação, porque a educação onde tinha dinheiro, então a gente desapropriou com o dinheiro da educação. Então a ideia era fazer uma coisa educacional, efetivamente, mas que pudesse trazer a figura do Barão de Mauá para que as pessoas conheçam a vida dele como empresário, a referência que ele foi para o Brasil como empresário, não é? Você está falando da primeira estrada de ferro do Brasil. A primeira estrada de ferro do Brasil, não é? Era um empresário de muita importância no Brasil e construiu aquela casa que, se Deus quiser, um dia vai virar um museu, casa Visconde de Mauá, não é nem? É possível. Visconde de Mauá. Barão do Rio Branco, ali na rua Barão do Rio Branco, pouca gente sabe. Barão do Rio Branco, que é o patrono do nosso Itamaraty, não é? Do Ministério das Relações Exteriores. Barão de Mauá, que assinou aqui em Petrópolis o Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre ao território brasileiro. E nós temos a mesa onde ele assinou. A casa dele hoje pertence ao UERJ, ali na praça, na rua Barão do Rio Branco, um pouquinho antes da casa, quem vem do Retiro para cá, um pouquinho antes da casa do Barão de Mauá, nós temos a casa do Barão do Rio Branco, que também temos ideia muito positiva de transformar ali o Museu Casa Barão do Rio Branco e mostrar a história
desse que é o maior diplomata brasileiro de todos os tempos, não é? Que também tinha sua casa em Petrópolis. Então, seja, filhas, aonde a gente caminha em Petrópolis, a gente tropeça na história. Nós estamos falando de Rui Barbosa, casa de Rui Barbosa ali na Ipiranga, Nair de Tefé, Nair de Tefé, a primeira caricaturista do Brasil, cuja casa está em péssimo muita estado, vastidão histórica, péssimo estado, lá na Estrada da Saudade, ali. Ah, sim. Precisa olhar aquilo é uma referência histórica muito importante para a nossa cidade. Não é? O nosso Teatro Dom Pedro, fechado há 3 anos. Ainda está fechado, né? Ainda está fechado. Tem alguma previsão? Tem alguma notícia, algum informativo? Não tem. Eu pergunto aqui, gente, mas deixar bem claro, hoje o Charles não faz parte do governo, é isso, Charles? Mas tem informativo, participa da cidade, é consultor, tenho contato, é assessor. Eu tenho contato, a obra, as pessoas entenderem, o teatro tem um anexo ali do teatro, e nós tínhamos uma ideia muito antiga, que é criar uma escola do fazer cultura no anexo do teatro. Então ali, a ideia é ter uma escola de teatro, a escola de artes plásticas, não é? Ter cursos preparatórios para aqueles jovens que queiram ingressar na carreira cultural, não é? De fotografia também e tal. Então foi feita uma obra, está sendo feita uma obra ali atrás, essa ideia é muito antiga, viu, Fides? Uma obra ali atrás para criar essa escola. Essa oportunidade, é uma oportunidade. É uma oportunidade e vai ser uma coisa muito, muito boa para Petrópolis, né? E aproveitou-se que estava fazendo aquela obra lá atrás e resolveram fazer uma reforma no teatro. Eu vou te falar sinceramente, eu não teria fechado o teatro, eu não teria deixado fechar o teatro, porque a reforma que precisava fazer no teatro era uma reforma menor. Podia ter separado o anexo do teatro e mantido as atividades. E mantido as atividades do teatro. Eu não teria fechado o teatro, mas enfim, fecharam o teatro, um prejuízo enorme. Isso ainda foi no governo Rossi ainda que foi fechado? Foi no governo do Bernardo. Um prejuízo enorme para a cidade, para a área cultural da cidade, e depois entra naquela coisa de caixa econômica. Aquela burocracia. Você que trabalhou na área administrativa, você sabe o que eu estou falando. Sim. Entra naquela burocracia. Entrou ali na burocracia de convênios, com licitação, mais poder público envolvido. É uma confusão dos diabos. Tem que ter muita força, muita pujança para se conseguir concluir etapas de obras públicas. A verdade é essa. É verdade. E você vê, essa questão do Palácio Cristal. O Palácio Cristal foi reaberto agora, importante ativo turístico para a nossa cidade. Quando tem que fazer a crítica, a gente critica, mas o atual governo realmente, fora o Ingo, que deu uma sequência boa ali, então de parabéns, porque conseguiram avançar em relação ao Palácio Cristal. Sem dúvida. Isso aqui é ponto, ponto, exatamente. A crítica a gente faz, desde que seja construtiva, mas a realidade também a gente comenta. Temos que reconhecer. E o Ingo deu uma boa arrancada, mas nós não conseguimos inaugurar o Palácio Cristal, mas veio o novo governo e aí sim conseguiu concluir. Ótimo. E o que eu achei excelente para a nossa cidade. Excelente. Palácio Cristal, que já fizemos a Bauer Fest no Palácio Cristal e hoje lá está com toda a parte de Natal. Então, filhas, eu vi uma entrevista do Magna Vita outro dia, e uma fala dele, ficou muito marcada comigo, uma fala dele lá no Quitandinha, no evento que a Secretaria Estadual de Turismo fez sobre a elaboração do Plano Estadual de Turismo, que aliás foi lançado e publicado no Diário Oficial do Estado, o Plano Estadual de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, bacana pra caramba. E o Magna Vita falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que foi a questão do potencial turístico na nossa cidade. Quer dizer, de nós sabermos aproveitar mais esse potencial turístico e transformar isso em geração de emprego e renda. Porque, Fides, nós temos esse enorme potencial
mas eu acho que nós não tivemos ainda essa capacidade, nós enquanto sociedade, tá, filho? Todos não nós, estou aqui criticando A, B, C ou D. Não, o poder público, né? Não, B, nós são enquanto todos. sociedade, nós não conseguimos ainda transformar esse talvez seja o município fora a capital de maior potencial turístico do Brasil, transformar isso em riqueza para o petropolitano. Pois você chega e pergunta para o petropolitano sobre a questão do turismo, filho. A verdade é que o petropolitano ele não entende muito bem quais são os benefícios do turismo, do turista. E alguns deles nem gostam do turista. Ou tem aquela cultura, que agora eu vou falar, o senhor confirma para mim, só investe no centro da cidade para o turista. E cria aquela birra com os investimentos que não entende também. Não entende a importância que tem o turismo para a geração de emprego e renda das pessoas. A questão dos guias turísticos, a questão dos empregos gerados na cidade a partir do turismo. As pessoas precisam ser conscientizadas. A população... Né, se envolver. A população tem que entender o enorme benefício que o turismo traz. E posso dizer, pode trazer muito mais, não é, se nós tivermos realmente a capacidade de fazer com que esses ativos turísticos, eles cresçam, reverberem e tragam mais emprego e renda para a nossa cidade. Assim, não tem como evitar. Começou a falar isso, desenvolver, se enganjar e realmente entender, vem aqui educação na minha mente. E nada melhor do que escola, que na escola, de algum modo, fica até aqui a dica aqui para os vereadores, para o pessoal que está na Secretaria de Educação, de alguma forma tentar envolver esse conhecimento, não estou falando para criar matéria letiva, não é isso não. Estou falando de algum tipo de atividade, algum tipo de informe, que chegue nas crianças, que chegue na educação, que isso comece a transformar culturalmente o que você está falando. Esse envolvimento social. Então eu vou te dar uma notícia boa. Nós já temos na nossa grade do ensino fundamental, nós já temos na nossa grade cadeiras que ensinam para a garotada a questão da importância histórica da nossa cidade, e a importância... Até mesmo a HGTP, né, que antigamente tinha muito, eu não sei se hoje ainda faz, História e Geografia de Petrópolis. Isso. Nós temos essas cadeiras, livros, inclusive, específicos para tratarmos disso daí. Acho que a gente precisa reforçar isso mais. Subir mais um nível. Isso, subir mais um nível e, mais que isso, fazer campanhas através da mídia, dos jornais, das televisões, principalmente as da nossa cidade aqui, como a TVC, poder conscientizar a população que o turista, quando ele vem e ele gasta no restaurante, ele gasta na pousada, ele gasta no camelô, ele gasta aqui, ele gasta cá, ele está deixando divisas na nossa cidade, ele está gerando emprego na nossa cidade. E que se reverte para nós. E o que garantindo o emprego, todo o comércio se beneficia, todas as pessoas se empregam. Então essa conscientização ela é muito importante e eu sinto que falta isso muito, Fides, essa conscientização da população da nossa cidade em relação ao turismo. É verdade. Charles, nós vamos chegando aqui, passando muito rápido, já o primeiro bloco. Vamos dar continuidade no segundo, falando aqui sobre todo o potencial turismo da cidade, esse desenvolvimento, engajamento, e continuar falando aqui sobre as futuras programações, ideias, que eu acho que o mais importante são as ideias, são os projetos, as propostas que existem para a cidade, que estão sendo discutidas não por uma ou duas pessoas, mas por todo um conjunto, não é isso? Opa, nós temos muita coisa para falar ainda. Muita coisa para falar. Muita coisa boa para falar e exatamente. Estaremos juntos no segundo bloco. Aguardo vocês. Dentro de um minutinho a gente retorna com o programa Abrindo o Jogo. Muito obrigado. Até já.
mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Vendo o Jogo. Hoje, para quem está chegando agora, Charles Rossi é o nosso entrevistado, batendo um papo aqui muito agradável sobre turismo, eventos, sobre a história, a rica história que ele contou um pouquinho aqui da história de Petrópolis, nos brindou aqui com algumas passagens. Vamos dar continuidade, Charles? A gente fala aqui, terminando o primeiro bloco, falando um pouco desse engajamento, dessa cultura petropolitana de entender o que é o turismo. E você comentava que já existem grades nas disciplinas para envolver isso. E a gente falava que agora precisa dar mais um passo com a parte de mídia, com a parte de campanhas. É isso, Charles? É porque, filhas, nós temos que estar preocupado sempre com as novas gerações que estão chegando, não é? E as novas gerações, elas precisam de trabalho, elas precisam de emprego. Emprego é o trabalho de carteira assinada, né? E emprego não surge de uma hora para outra, do dia para a noite. Não surge. Tem que ter realmente um projeto, ter uma política, ideias, uma política e desenvolver depois. Exatamente. E não há área em que a gente consiga gerar um volume de trabalho e de emprego maior na nossa cidade do que no turismo. Não tem. Não tem. Não tem. Eu vou te contar uma história importante do Quitandinha. O Quitandinha é um dos nossos patrimônio, principais ativos turísticos na nossa cidade, hoje administrados pelo SESC. Não sei se você sabe, eu fui diretor regional do SESC também. Sabia. Durante 5 anos eu tive à frente do SESC no estado, não é? Não foi na minha gestão que o SESC comprou o Quitandinha. Eu iniciei as conversas e depois a compra se concluiu na frente, né? Mas o Quitandinha, na época do jogo, nós temos catalogado 1.500 empregos dentro do Quitandinha. 1.500 diretos, Fídia, direto, fora os indiretos, de táxi e lavanderia, enfim, as coisas que giram, restaurantes, as coisas que giravam em torno do Quitandinha. Nós falamos de 1.500 empregos diretos. Então, o potencial turístico da nossa cidade é imenso, Não é? O Quitandinha com aqueles salões, aquelas coisas. Falar nisso, vou te dar um furo importante aqui para o teu programa, que nós estamos trabalhando. Abrir o jogo, né? Vai abrir o jogo. Vou abrir o jogo. Nós estamos trabalhando com a Associação Comercial de Petrópolis, não é? Nós estamos trabalhando para retomar a Expo Petrópolis. Você lembra da Expo Petrópolis? Com certeza, marcante na cidade. Marcante, né? Para quem não sabe, a Expo Petrópolis é um conjunto de todas as atividades mais relevantes de Petrópolis, que eram expostas todo ano lá no Quitandinha. Então vinham as indústrias multinacionais, o pessoal do comércio, o pessoal do artesanato, o pessoal das universidades. Eu lembro muito bem. E aquilo realmente movimentava 30 mil pessoas aí em 3, 4 dias na cidade. E nós estamos trabalhando, muitos expositores ali, né? Para em maio do ano que vem, que daqui a alguns dias em maio do ano que vem a gente consiga retomar a Expo, que foi interrompida
Em 2006 ou 2007 ela foi interrompida, e aí 15, 16 anos depois nós estamos retomando a Expo, agora com outro nome, vai se chamar Petrópolis Business 2023, que vai ser uma mostra para todo o Brasil, para todo o mundo, de tudo aquilo que é mais representativo para Petrópolis. Então, ó, em primeira mão, Expo Petrópolis de volta e funcionando com uma nova cara, uma nova formatação, mas com a essência mantida. A essência mantida. Não é? E agora cresceu muito a parte de tecnologia, Fides. É verdade. Não E é? ali Com tem um o pessoal polo, né? do Serratec. Ali tem um polo ali do Serratec. Eles vão ter uma área, são mais de 200 empresas de tecnologia que estão sediadas no Serratec, em Petrópolis, e que vão estar expondo também os seus produtos, os seus... Eu vejo muito importante, claro, essa parte comercial, de alavancar a parte industrial, enfim. Mas eu acho importante também para o petropolitano conhecer. Só ouve falar Serratec. O que é o Serratec? O que é o Serratec? Vamos lá na Expo. Exatamente. Vamos lá na Expo, vamos lá conhecer o trabalho. O que é desenvolvido. Eu vi que estava oferecendo cursos profissionalizantes, cursos técnicos. Gratuitos. Uma oportunidade para essa juventude que está em casa, que às vezes está um pouco perdida ali. Tem o que eles chamam de TIC, que é um curso de programação de computador. É gratuito. Aliás, o processo de seleção está aberto aí para o ano que vem. Um informe mais importante, Charles, a mão de obra está faltando. Está faltando. Se qualificar, isso for bem nos cursos, estudar direitinho e tal, tiver lá o certificado pronto, apto, tem certeza que vai ser contratado. Pois é, e nós estamos trabalhando nessa área que você falou da educação, que eu vejo que você tem uma preocupação muito grande com a questão da educação. Nós estamos trabalhando com o governo do estado para que o pessoal da Serratec, que eles possam, no ensino médio, no contraturno, se o menino estuda de manhã, à tarde ele teria o curso de programação. Importante contraturno. Sempre no contraturno. Para não interferir no dia a dia dessa juventude, mas que eles possam ter a oportunidade de fazer esses cursos de programação, de especialização em tecnologia da informação, porque falta mão de obra, você falou isso, falta mão de obra nessa área e a nossa juventude tem amplas condições de se formar e de buscar oportunidade de trabalho. Charles, nós sabemos que o emprego não está fácil, não é simples, mas oportunidades existem. Sem dúvida. E essa, com certeza, quando eu olhei à primeira vista, vi a chamada do curso, não me lembro em qual canal de TV que eu vi, mas enfim, teve uma chamada. E isso chamou muita atenção. Falei assim, olha só que oportunidade para a juventude. Não sabe para onde vai. E eles gostam de... Meu filho hoje com 9 anos ali, o celular é brincadeira, do jeito que ele... Meu neto, que ele manuseia. Meu neto manuseia melhor do que eu aquele negócio. É um negócio impressionante, né? Mas você disse muito bem, são muitas oportunidades de trabalho e de emprego que são gerados a partir dessa área. E essa área vai estar sendo mostrada lá no Quitandinha em maio, Não querendo fugir aqui a nossa pauta, mas faz parte do desenvolvimento da social e da cidade. Eu acredito que Petrópolis, além desse potencial turístico, tem um potencial nessa parte de tecnologia. Tem. Porque é uma das cidades mais seguras do Brasil. Ela tem como se estruturar. E tem o laboratório. Ela é agradável. E tem o LNCC. Tem o Serratec. E assim, é um potencial que tem que ser investido. Por quê? Não demanda aquela estrutura física. Vou relembrar aqui meu saudoso avô, que falava que viveu no tempo da ferraria, que ele viveu no tempo da Dona Isabel, ele viveu no tempo da Cometa, foi trabalhador da Cometa. Isso. Hoje, caminhões de grande porte, essa estrutura pesada, não comporta, a cidade não comporta. Então, a gente não tem como. A Serra, a gente já criticou aqui a Serra de Petrópolis várias vezes, a questão da Conserta. É o pior entrave que nós temos hoje para o desenvolvimento de Petrópolis é a Serra.
toda vez que tem um problema na serra, enguiça um caminhão, enguiça um carro, tem um acidente, nós temos um prejuízo imenso. E o turista não quer vir subir a serra, correr risco. Correr risco, a serra fica fechada, é um prejuízo danado. Nós precisamos perseguir aquela obra que foi iniciada, que é a duplicação da serra. Isso significa crescimento para a nossa cidade, porque se a nossa cidade voltar a crescer, não é? E nós vamos ter um entrave hoje, um gargalo, que é a subida da serra, que hoje virou uma coisa insustentável. É muito caminhão, está muito mal cuidada, está muito buraco. Infelizmente teve um acidente na semana passada, que envolveu ali 7, 8 veículos, caminhões de grande porte, caminhão com gás, uma coisa assim assustadora. Assustadora. Uma coisa assustadora. Eu digo isso porque, em termos de logística, realmente a nossa cidade não tem esse potencial para atrair grandes empresas, igual, por exemplo, Três Rios, que é mais plano. E está ali na saída já para Juiz de Fora, para Minas, para São Paulo, para o Rio. Então, assim, Petrópolis não tem esse potencial para grandes indústrias. Não adianta, nós não vamos gerar emprego assim. Mas com tecnologia é possível, não concorda? Eu acho que a média indústria, Fidias, nós temos muitos galpões vazios em Petrópolis, muitos galpões vazios. Eu acho que a média indústria... Ainda suporta. Nós estamos falando de indústrias de 50, 60, 100, 70, no máximo 100. No máximo 100 funcionários. Eu acho que a gente consegue muita coisa, que envolva a tecnologia também. Quer dizer, não é aquela indústria pesada. Indústria pesada. É a indústria média, de porte médio, que tenha um vínculo tecnológico. Por exemplo, a indústria de móveis em Petrópolis foi um setor muito importante. O setor mobiliário foi muito importante para a cidade. Na verdade, as indústrias de móveis, que eram indústrias de porte médio, elas deixaram a cidade. Muitas delas foram buscar o tal do ICMS 2%. Né? Os empresários continuam morando em Petrópolis porque eles querem a qualidade de vida, mas levaram a indústria para a Baixada em busca de um imposto menor. O que essa questão agora, o governador determinou que o ICMS de Petrópolis fosse 2%, não é? É uma das medidas mais importantes que eu julgo para essa retomada do crescimento da nossa cidade. E a gente espera que ele venha gerindo o Estado como ele fez nesses últimos 2 anos. Deus quiser. Com bastante prudência, cautela. Petrópolis se beneficiou muito dele, muito está ajudando muito Petrópolis. E essa determinação do ICMS 2% para Petrópolis pode trazer de volta muitas indústrias que saíram da nossa cidade e que, com esse ICMS 2%, elas possam voltar, porque nós hoje estamos em condições melhores ou condições de igualdade com as melhores cidades do Estado em termos de incentivo fiscal, em termos de taxação, principalmente do ICMS. Esse tipo de discussão que a gente pede, que a Câmara reverbere, que a Câmara reflita, que busque, provoque o Poder Executivo realmente para buscar ir atrás dessas indústrias. Né? Pois é preciso, né? É preciso o Poder Público Municipal aproveitar essas oportunidades que nós temos, principalmente essa do ICMS, para criar programas, né? E ir atrás. E trazer essas empresas para Petrópolis, porque nós temos aí oportunidades muito, muito boas com essa nova lei do ICMS. Essas empresas podem realmente retornar, não só empresas do setor de imóveis, como eu falei, nós tivemos muita queda no setor de moda. A moda, sobretudo, migrou muito, né, para de tecido, migraram muito lá, mas com esse ICMS a gente pode trazer, eu estou falando de fabricação mesmo, fabricação de São roupas. Paulo fazer a compra e revenda, realmente ter um polo de têxtil, de fabricação. E com isso a gente poder retomar a Rua Tereza, que hoje está bem, mas pode melhorar muito mais ainda, não é?
Enfim, nós temos aí uma janela de oportunidade, filhos. Já temos uma janela de oportunidade. Como você disse, a Câmara de Vereadores tem uma responsabilidade muito grande de discutir esse assunto e cobrar do poder público que o poder público atue nessas áreas no sentido de sempre oferecer emprego, trabalho, renda, condições para os nossos munícipes e principalmente para essa juventude. Você é mais jovem que eu, mas nós dois já tivemos 17, 18, 19 anos e nós sabemos a importância do primeiro emprego, a importância de você ter uma renda naquele determinado momento para que você possa pegar sua namorada, levar ao cinema, você possa sair com as suas amigas, você precisa ter essa dignidade. Trabalho é dignidade. Trabalho é dignidade. Eu não tenho nada contra, filhas, programas sociais, eu acho que todos eles... Eu já discuti isso aqui. Todos eles são muito bons, filhas. Eu acho que essa coisa, todos eles ajudam muito, mas eles não podem se tornar efetivos. Aquilo tem que ser uma coisa temporária, não pode ser o restaurante R$1 o resto da vida, não é. O que as pessoas querem, o que o povo quer, filhos? O povo quer dignidade, e a dignidade ele só vem através do trabalho. É verdade. O chefe de família ou a chefe de família, ela quer ter um bom salário, que com esse salário você consiga comprar as coisas, consiga alimentar seus filhos, que você consiga morar dignamente. Passear na cidade, né? Passear e poder ter uma vida digna. É isso que as pessoas querem. Eu vejo muitos chefes de família que estão nesses programas sociais e tudo, e eles se sentem até envergonhados. E você sabe, na hora que você tem uma economia pujante, filha, você reduz, inclusive, o peso sobre o poder público. A procura nos hospitais diminui, a procura nos postos de saúde diminui, naqueles CAPs que vêm aí com os problemas mentais, e você sabe o que essa pandemia fez com os problemas mentais, não é? Muita gente confusa, muita gente com depressão e com problemas mentais. Então você reduz mas a sobrecarga que vai para o poder público, você diminui na medida em que você dá condições para as pessoas viverem condignamente. Exatamente. A gente tem certeza aí que com isso tem uma igualdade maior, essa desigualdade diminui. Isso. Educação liberta. Educação liberta. Você criar condições da população, principalmente a juventude, ter uma educação mais bem consolidada e ter uma profissão e ter uma condição de trabalho melhor, você então faz com que novas gerações venham com condições de oferecer para os seus familiares e para si próprio uma vida melhor. E beneficiando também o comércio. E aí a roda gira, filho. A roda gira. E o efeito é uma cascata, né? É um efeito cascata. Você beneficia o comércio emprega pessoas ganham mais, a indústria vende, aí você faz a roda girar, que é o lado bom do capitalismo, que é o lado bom do que diz a nossa Constituição, não é? De benefício. Você é advogado, você sabe bem o que eu estou dizendo, de benefício às pessoas. É nisso que nós acreditamos, é nisso que eu acredito, filho. Também acredito nisso. É nisso que eu acredito. Educação. Tenho convicção disso também. Educação, preparo das pessoas. Não é? E quando a gente olha para Petrópolis, uma cidade que tem tudo, tem logística, tem estrutura, tem todas as mão de obra. 7 universidades, filha, 7 universidades. Nós temos centro de pesquisa, nós temos Cefet, nós temos tudo para que a gente possa gerar essa quantidade e essa qualidade dos empregos que nós estamos falando. Mas para isso precisa vontade política, amigo. Precisa vontade política. Tem que arregaçar a manga e tem que trabalhar.
tem que trabalhar, porque... E não uma coisa que eu gosto de distinguir. Políticas públicas de politicagem. Não, Que é totalmente diferente. Isso é totalmente diferente. Não estou citando aqui o governo municipal, nem estadual, nem federal. A nível geral, política pública é uma coisa, politicagem é outra. Esse populismo, vou agradar o povo, vou fazer só o que o povo vai ficar feliz imediatamente, sem pensar num futuro, num projeto a longo prazo de sociedade, esquece. Vamos estar fadados ao fracasso. E aí a população, filhos, ela está cada vez mais experiente nisso. O sujeito que vai lá comprar o voto, querer comprar o voto do sujeito, querendo dar uma coisa, dar uma outra coisa, esquece. Isso a população já entendeu, filhos, que não é por aí. Porque na hora que ela vende o voto dela, filhos, depois o filho precisa do médico, vai no posto de saúde, não tem. Depois o filho precisa do emprego e não tem emprego para ele na cidade, não tem uma educação direito. Então o povo já entendeu que não é por aí não, amigão, que não é por aí. A boa política se faz no debate, na discussão e não se deixar vender, entrar em politicagem menores, essas coisas, com coisas imediatas, porque o prejuízo disso é muito maior. Exatamente. Olha, muito bom aqui o nosso bate-papo, as ideias aqui nesse tempo que a gente discutiu. Pena que o tempo ele vai passando na TV, parece que o tempo ele é mais curto, e realmente passa muito rápido. Charles, quero te agradecer, me colocar à disposição em nome da TVC, do Magnavita, do Fábio, Dr. Fábio, que é aqui o responsável pelo programa Abrindo o Jogo. Te agradecer a tua visita, tua disponibilidade de ter vindo ao programa e te abrir o espaço para fazer as tuas considerações finais, passar um recado, uma mensagem. Pode ficar à vontade, Charles. Filhas, eu quero te agradecer por você ter me convidado e Fábio Alves, meu amigo, me convidado para vir aqui. Eu tenho uma história boa nessa cidade. Deixa só um abraço aqui também pro amigo Henry. Depois do bate-papo entre o Fábio e o Henry surgiu o nome do Charles. Henry Grazinoli, advogado também, uma pessoa de muita credibilidade, foi procurador desse município, como o Fábio também foi, uma pessoa de muita credibilidade, uma referência para todos nós. Mas, filhas, eu agradecer a você, a tua audiência, agradecer a TVC mais uma vez, dizer que eu estou sempre à disposição, tenho uma história, já ocupei muitos cargos aqui nessa cidade, tenho uma história muito grande com a cidade e um prazer muito grande estar aqui, sempre à sua disposição. E tenho certeza que ainda vai ter muito ainda a nos contribuir, a contribuir para a cidade e a gente formar aqui realmente essas ideias, colocar em prática e desenvolver. Charles, muito obrigado. Quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui, tem nos acompanhado. Desejar um feliz ano novo, que 2023 seja muito próspero e feliz e que se mantenha aqui com a gente, prestigiando o programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus e até o próximo programa Abrindo o Jogo. TVC, a TV do Correio da Manhã.